Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe. Amém, irmãos? Boa noite, graça e paz. Que bênção ver essa conferência, meus irmãos, né, celebrando, adorando o nome do Senhor. Nós ficamos felizes porque entendemos que o Evangelho do Reino está expandindo, né? Por muito tempo a igreja primitiva, ela trabalhou para que a mensagem fosse transmitida e não fosse adulterada no percurso, né? O Senhor nos comissionou para que pudéssemos dar continuidade àquilo que Ele começou. Infelizmente, muitos estão mudando a mensagem, mudando aquilo que Ele começou. Mas esse Evangelho do Reino, como diz Mateus 24, né? Ele será pregado em testemunha a todas as gentes. E nós cremos que essa mensagem do reino, essa mensagem que está sendo propagada, ela vai até que Jesus volte. Amém, irmãos? E ficamos felizes de estarmos aqui com os irmãos, revendo todos os irmãos. Glória a Deus por isso. Amém? Pegue a sua Bíblia comigo. Glória a Deus. Consegue dar só mais um pouquinho de retorno aqui, por favor? Conferência Paz aos Filhos. Que bênção. Glória a Deus. Bom demais estar aqui, irmãos. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Espírito Santo. Glória a Deus. Deus, nós te pedimos, Senhor, que os teus céus venham sobre nós, que haja um alinhamento entre céus e terra, Senhor. Nós te pedimos, Pai, arrebata o nosso espírito, Senhor. Nos leva à tua condição nessa noite. Nos leva, Deus, à tua condição. Que possamos entrar profundamente na revelação que o Senhor tem para o nosso espírito. Que possamos, Pai, nos chocar com a tua revelação essa noite, Deus. Existe um trono. Obrigado, Jesus. Tu tens primazia nesse lugar, Senhor. Fique à vontade entre nós. O Senhor tem primazia. O Senhor é o primeiro nesse lugar. Alinha, Deus, o ambiente, alinha os céus e a terra nesse lugar, Senhor. Nós te louvamos pela tua igreja em Tumbiara, Senhor, nessa cidade. Nós, Pai, abatemos e jogamos por terra pelo sangue de Jesus, Pai, todos os amarradores de ambiente, tudo aquilo que tenta, Pai, ser contrário ao que o Senhor quer fazer essa noite. Que a tua revelação, Pai, alcance o nosso espírito e provoque em nós, Deus, aquele, Pai, que sempre provocou em nome de Jesus, provocando transformação, mudança. Fala o nosso coração, fala o nosso espírito, Senhor, essa noite. Em nome de Jesus. Ela mandou que ela pasture ela. Os teus olhos em chama. Sopra, Espírito Santo. Eu perguntei sobre Sopra, os seus Espírito olhos. Ele sorrindo me disse: Ele mandará fogo nunca dorme, fogo nunca apaga. Obrigado, Jesus. Nunca apagará, não, não, não. Obrigado, Jesus. Amém, irmãos. Atos capítulo 7, a partir do 42, diz assim. Acende só aqui para mim, por favor. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. A casa de Israel, porventura, me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto.
pelo espaço de 40 anos. E acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Refã, figuras que fizeste para adorar? Por isso vos desterrei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, como Josué, tendo recebido, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até aos dias de Davi. Amém? Querido, nós queremos bater um papo essa noite. Eu queria conversar com você nesse último dia de conferência. Eu queria falar um pouquinho sobre o tabernáculo de Moloque. Esse seria talvez o tema, né? Se a gente pudesse dar um tema, mensagem, seria o tabernáculo de Moloque. Isso tem tudo a ver com uma geração de pais e filhos. Nós vamos começar a entender que Estevão, nesse momento em que nós lemos aqui em Atos capítulo 7, esse guerreiro, ele estava diante de um sinédrio, e ele estava ali sendo julgado, né? O sinédrio naquele tempo falava de um tribunal, e ele estava diante de um tribunal sendo julgado, e ele entra dentro do tribunal e não se defende. Ele começa a falar para os sacerdotes, né? Se você ler 7:1 de Atos, lá no começo vai dizer que ele estava diante do Kohen Gadol, do sumo sacerdote. E ali ele não, economizou palavras para poder começar a falar que o Deus de Israel havia feito às gerações passadas. E essa sempre foi a pregação desses homens que um pouco nos antecederam. Nós precisamos, em primeiro lugar, entender que isso precisa perdurar dentro das gerações. Nós temos hoje uma mensagem adulterada, uma mensagem mudada, uma mensagem prostituída. E nós observamos que a primeira coisa que Estevão, quando estava dentro do sinédrio, era falar sobre o seu antepassado. E ele começa a relatar toda a história da lei, da Torá. E depois da Torá ele entra aqui e começa a relatar sobre o livro dos profetas. Por quê? Porque quando você olha a era apostólica, a era da igreja, eles estavam sempre se referindo à Torá, à lei ou aos profetas. Por quê? Porque nós observamos que sempre foi a referência para este povo. Eles nunca andaram sem um norte, sem uma direção. Então sempre que esses homens que começaram a igreja em Atos, a referência que eles tinham eram os seus antepassados. Então eles estudavam a Torá, eles sabiam a Torá muito bem. Eles estudavam a lei e os profetas. Por mais que o Senhor veio e instaurou o tempo da graça, eles conheciam muito bem da lei e dos profetas. E você vai ver aqui que agora Estevão está usando, diante daquele sinédrio. Eu quero pegar esse contexto aqui de Estevão para a gente começar uma mensagem dos pais aos filhos. Amém? O que está acontecendo aqui é fantástico. Isso aqui, irmãos, é tremendo. Porque ele vai dizer assim, como nós lemos aqui no 42: mas Deus se afastou. E quem está diante dele agora no sinédrio? O sumo sacerdote. Não sei se estava com a estola sacerdotal, com o peitoral de juiz, com as pedras, né? Com tudo ali, aqueles aparatos todos. Mas ali estavam os sumos sacerdotes, escribas, que eram os que escreviam a lei, os fariseus, que eram os que estudavam a lei. E ele vai dizer assim: mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito aonde? Olha a referência que ele faz dos seus antepassados. Como está escrito no livro dos profetas:
E eu quero começar aqui essa mensagem dizendo para você que os nossos antepassados marcaram um tempo que continua sendo referência para nós. A mensagem do Evangelho, ela precisa ter uma base nos nossos antepassados também. Quando nós pregamos a mensagem do Evangelho, o centro do Evangelho não é o homem, é Cristo. Porque Deus amou o Filho, Deus amou ao Cristo, ao Senhor, ao seu Filho. E quem estava em Cristo, ou quem está em Cristo, é inserido na promessa do amor. Então não adianta a gente ficar com esse evangelho, né, da autoajuda, do mimimi, do blá blá blá, dizendo Deus me ama, isso, aquilo, como se nós fôssemos o centro do evangelho. O centro do evangelho continua sendo Jesus. Não mudou. Quem está no Filho, o Pai amou o Filho, e quem está no Filho é amado. E o que me apaixona é que quando os homens fitaram os olhos em Estevão, diz a Bíblia que o seu rosto era como de um anjo, a sua palavra era cheia do Espírito Santo e cheio de graça e sabedoria. E os homens fitando os olhos diziam: esse cara é um anjo, porque eles viam a sua face como de um anjo. Só que ele não economizou, ele não retrocedeu da missão. Nós sabemos da história, eu não quero falar sobre Estevão, eu quero falar sobre um personagem na nova aliança que fazia referência aos seus antepassados. E dentro da questão dos seus antepassados está justamente a mensagem que queremos declarar sobre a questão do tabernáculo de Moloque. O que está acontecendo aqui é que Estevão vai proferir sobre eles uma palavra dizendo: ó, vocês se afastaram. Estevão não queria saber se ele ia ser moço, ele foi ali para liberar uma mensagem. Ele não estava diante de um povo, ele estava diante da liderança daquele tempo. Então ele vai dizer: vocês se afastaram, e o Senhor os entregou ao culto da milícia celestial. Sabe o que ele estava querendo dizer? O Senhor os entregou aos demônios, como está escrito no livro dos profetas. Aí ele começa: ó casa de Israel, porventura não me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos? A minha pergunta é, ele está dizendo, ó, porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto. Tem vítima e sacrifício no deserto, mas durante quanto tempo? Então quantas vítimas tem? Eu acho que não é uma, não é duas, não são três, não são quatro, são muitas. Ele está dizendo: me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque? E é aqui que eu quero me ater. Uma geração de pais e filhos é uma geração que precisa entender a sua incumbência de transferência para as próximas gerações. É muito bom, né? Nós hoje do Ministério Mevan falamos, é um dos pilares que caminhamos a paternidade, e a gente vê muita gente falando sobre paternidade hoje. E quando começou nós achávamos até bom, mas na verdade isso se tornou uma moda e se tornou mais uma estratégia. E paternidade é uma transferência de coração e não mais uma estratégia para crescer a igreja, e nem para a gente tentar dar um jeito naquilo que está errado. Porque, irmãos, a gente pode até ter pai, mas paternidade não é ter pai apenas. Pai é uma pessoa, paternidade é uma essência. Nós precisamos entender que ter pai não é tudo. Quantos filhos, falando da paternidade biológica, tem pais dentro de casa, mas não se submetem como filhos? Quantos filhos têm pai, mas os pais não têm papel de pais? Então nós começamos a falar que ter pai não é tudo. Ter pai é apenas ter uma pessoa, mas ter a paternidade é receber uma essência, é uma transferência de coração.
e não, irmão, um ditar de um novo modelo, de uma nova estratégia para que a igreja entre no eixo. Então nós vamos começar a entender aqui agora esse profundo guerreiro do tempo aqui de Atos dos Apóstolos. Ele vai denunciar o que Israel estava fazendo, e tomando aqui por base, como está também, escrito em Levítico. Levítico também vai dizer sobre a proibição de entregar os seus filhos a Moloque. Agora o que nos chama mais atenção é: será se o Senhor precisa ainda dizer para Israel que os filhos não poderiam ser sacrificados a Moloque? E eu começo a pensar que, será se Deus precisa ainda dizer a uma geração que os filhos não podem ser sacrificados a um Deus? E Deus precisou falar isso para Israel. E o que agora, o que Estevão está dizendo? Me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque? Agora preste atenção, versículo 44, olha o que ele fala agora: o tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto. Ei, escuta. O tabernáculo do testemunho, que era o tabernáculo de Moshe, que Moisés recebeu no monte, por instrução do Senhor, que ele deveria construir no seu tempo. E aí, Êxodo 25, Deus diz que ele iria habitar no meio do seu povo, através do tabernáculo. O que aqui Estevão está dizendo? Vocês substituíram. Ele vai dizer, preste bem atenção, estou começando bem devagar para você entender. Ele está dizendo aqui em cima, no 43: acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque? 44, o tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto. Sabe o que ele está querendo dizer? Está conflitando. Havia um tabernáculo de adoração ao Deus de Israel no meio dos vossos pais, mas eles levantaram um outro tabernáculo. De quem era o tabernáculo? De Moloque. E quem era Moloque? Moloque era um Deus que era adorado, um Deus que veio da descendência de Esaú, filho de Isaac. Quando Esaú e Jacó eles nasceram, a descendência, a geração de Esaú eram os edomitas. Os edomitas eram tremendos adoradores a Moloque. E como era essa adoração a Moloque? Eles tinham um Deus que era uma cabeça de bezerro, uma cabeça de boi, e o resto, o corpo de homem. E no corpo do homem havia uma cavidade no ventre, aonde as crianças pequenas recém-nascidas eram colocadas dentro deste ventre, e ali era posto fogo. E aquele fogo começava a aumentar até que matasse aquela criança no ventre do Deus Moloque. Então você está entendendo o que Israel fez? Ora, ele está dizendo: ó casa de Israel, porventura não me ofereceste vítima de sacrifício no deserto durante 40 anos? Oferecendo quem? Acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque? Sabe que Deus quer falar conosco hoje, geração de pais e filhos? Que essa geração de Moloque é a geração também que tem um tabernáculo, que tem a presença de Deus, que o Senhor se manifesta, que o Senhor continua falando, que o Senhor, irmãos, não está omisso nem ausente. O Senhor tem se manifestado, o Senhor tem falado. Só que nós temos substituído o tabernáculo pelo tabernáculo de Moloque. Vamos começar. Quando nós fazemos referência, guarde essa introdução. Quando nós fazemos referência à questão de Malaquias capítulo 4, quando vai dizer que deveríamos converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, a Bíblia está dizendo que se assim não acontecesse, ele iria ferir a terra com maldição. Só que nós precisamos entender uma coisa: só existe 2 vezes na Bíblia a palavra maldição, quando Deus profere para liberar sobre a terra.
Qual é a primeira vez? A primeira vez que Deus profere a palavra maldição foi quando Adão pecou. Ele diz agora: maldito será a terra. Escuta, Adão era um filho. Adão estava se relacionando com o pai. Adão foi o primeiro homem colocado sobre a terra. Era um embaixador de Deus sobre a face da terra. Como diz o salmista no capítulo 8, ele vai dizer que um pouco menor do que Elohim o fizeste, e de honra e de glória o coroastes. Adão foi colocado para ser o embaixador, o reflexo da glória de Deus sobre a terra. Só que quando Adão ele peca, a Bíblia vai dizer que a terra foi amaldiçoada pelo próprio Deus. Só que na história todinha, escuta, Gênesis, primeiro livro da nova aliança, da antiga aliança, até Malaquias, você não vai ver mais Deus proferindo maldição sobre a terra. Quando agora que Deus vai proferir ou vai tocar no assunto novamente? Malaquias capítulo 4. Por quê? Porque agora nós estamos na entrada de um novo pacto, na entrada de uma nova aliança. E nesta entrada, esta aliança tem uma outra configuração. Porque a configuração, né, de uma literatura veterotestamentária, que é o Antigo Testamento, era um pacto antigo. O Senhor havia feito um pacto com o homem, e o homem quebrou esse pacto. E nós vamos observar agora que este pacto foi quebrado por parte do homem. Adão foi quem pecou juntamente com Eva. E ali o pacto foi rachado, preste bem atenção. Só que a gente vai observar o seguinte: nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque o primeiro homem ali, o primeiro Adão, ele quebrou um pacto espiritual. Deus havia feito um pacto com a terra. O motivo pela qual Adão estava sobre a terra era um pacto que Deus havia feito. Por quê? Porque agora o homem reinaria e governaria a terra através dos princípios de Deus. Então, quando esse pacto ele é encerrado, nós vamos observar, querido, que um pacto espiritual foi quebrado. Escute, Malaquias capítulo 4. Nós passamos toda a literatura do Antigo Testamento e vamos chegar agora em Malaquias. Nós estamos à porta de uma nova aliança, de um novo pacto. Somos ministros de uma nova aliança. E agora, para entrar em uma nova aliança, o Senhor novamente vai relembrar o povo e vai dizer o seguinte: converta-se o coração dos pais aos filhos. Sabe o que o Senhor estava querendo dizer? Ei, geração de Malaquias, lembre-se do pai Adão. Por quê? Porque o coração de Adão não foi convertido a mim, e ele quebrou o pacto. Agora aqueles que vão habitar sobre a terra precisam reafirmar o pacto e a aliança. Só que Deus vai fazer algo diferente, escuta. E aí é onde nos pega. Porque, irmãos, ver querubim é fácil, ver anjo voar é fácil. Sabe qual é o difícil? É o que Deus estava trabalhando aqui no novo pacto. Nós estamos começando um pacto onde a encarnação de Cristo vai acontecer. Nós estamos entrando num pacto onde a encarnação de Cristo se manifestará no meio dos homens. Então agora, o Deus se tornando homem virá habitar entre nós. Ele vai tabernacular. A palavra no grego esquenezeu, ele tabernaculou, ele esteve no nosso meio, entre nós. Só que observe o seguinte: essa característica dele vir habitar entre nós e estabelecer um pacto diferente pela qual Deus fez com Adão. Porque o primeiro pacto foi espiritual, foi Adão com Deus. O segundo pacto, para nós entrarmos em uma nova aliança, ele não está falando de um pacto espiritual, ele está falando de um pacto biológico. Estou indo bem devagar para você entender. Que se converta o coração dos pais aos filhos. Sabe o que o Senhor está querendo dizer? Eu vou começar um novo pacto no meu filho.
E nós precisamos entender uma coisa: a conversão dos pais aos filhos estavam ligados de pais. Quem é pai aqui? Os pais biológicos tocarem uma geração. Sabe por quê? Porque no nosso tempo nós falamos muito sobre paternidade, mas não entendemos o que é paternidade. Nós falamos na paternidade muitas vezes divina, eu tenho Deus como pai. Mas muitas vezes, mentira, nós só vemos Deus como Deus, mas não Deus como pai. Primeira coisa, quando você vai orar, o que você fala? Meu Deus. Quando que você fala meu pai? Qual que você fala mais? Meu Deus ou meu pai? Isso vai revelar se você conhece primeiro a paternidade divina de Deus. Só que o que eu quero dizer é o seguinte: nesse contexto, o Senhor estava falando para Malaquias: ei, olha só, profetiza, porque agora precisa haver uma conversão entre as famílias, uma conversão entre pai e filho, e filho para o pai. Por quê? Porque ninguém que consegue ter um pai biológico, ninguém que consegue visualizar o amor de um pai, muitas vezes desenvolve uma paternidade espiritual e muito menos uma paternidade divina. Então a era do homem, que é a era aonde Jesus está encarnando, habitando entre nós, vivendo entre nós, Ele vai estabelecer um pacto entre pai e filhos biológicos. Por quê? Porque Jesus, quando Ele pisou na terra, perguntaram para Ele: qual é o seu caminho e sua vontade? Vontade do meu Pai. Qual é o seu alimento? Fazer a vontade do meu Pai. Quem é a sua família? Aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Tudo Ele se relacionava com o Pai. Tudo estava relacionado com o Pai. O que Ele estava querendo mostrar para a terra? Relacione-se com o Pai. Por quê? Porque o primeiro Adão quebrou o pacto com o Pai. O primeiro Adão quebrou a aliança com o Pai. Agora o último Adão, o sumo sacerdote perfeito, ele veio restaurar a aliança com o Pai. Só que, preste atenção, ele veio restaurar com o Pai. Posso dizer? Porque ele tinha esse pai. Se eu te perguntar quem foi o pai de Jesus, Jesus foi órfão. Que isso, pastor? É. Eu estou só no começo. Jesus foi órfão. Para quê? Para destruir a orfandade que está na sua vida e na minha. Ué, mas ele tinha José. José era pai natural e não biológico. Então todo órfão devia entender a vida de Jesus e mudar a sua história. Pastor, mas você não sabe o quanto é difícil não ser abraçado por um pai. Eu posso ter noção. Mas o que eu estou dizendo para você é para que você não fique lamentando a sua vida, mas para que olhe para a vida do teu Senhor e saiba que Ele também não teve um pai. Ele veio à terra, mas não teve um pai biológico. Continuando, Ele foi o exemplo de que mesmo não tendo um pai biológico, mas tendo um pai natural, que era José, ele teve uma relação 100% com o Pai Celestial. Tudo que se relacionava a ele, ele dizia: o meu Pai. Quem é a sua família? Os que fazem a vontade de meu Pai. Sua comida é a vontade de meu Pai. Porque, escute, quero me ater em duas coisas: uma paternidade biológica e uma paternidade espiritual, ou melhor, divina. Por quê? Porque quando eu entendo que eu tenho uma paternidade biológica,
Eu tenho um pai que me colocou no mundo e me ama, e eu tenho relacionamento com ele. Eu tenho mais facilidade de me relacionar com Deus. Só que Jesus, ele foi justamente um homem que nasceu sem um pai biológico, para mostrar para nós que o Pai Celestial pode suprir todas as nossas carências. Por que isso? Porque nós iríamos precisar nos submeter agora a uma paternidade espiritual. Por isso você está entendendo, quando a gente fala de pai e filho, a gente precisa entender, a gente está falando de um pai divino, a gente está falando de um pai biológico, ou a gente está falando de um pai espiritual. Então as pessoas começam a falar sobre paternidade por aí, primeiro que não vivem, e segundo que às vezes não entendem nada, ainda ensinam e reproduzem a ignorância. Então eu vou precisar começar a entender o seguinte: o meu Senhor veio restaurar. Então agora em um novo pacto, quando esse pacto vai começar a partir de Malaquias, esse pacto está começando para estabelecer um novo tempo. Não é mais o tempo de um Adão que caiu no Éden. Agora é um pacto em que o filho, ele vai se relacionar com o pai para restaurar a aliança que Adão havia quebrado, porém para deixar sobre a terra um exemplo que é possível a gente se submeter à paternidade. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque o tabernáculo de Moloque está ligado muito aos dias de Elias. O tabernáculo de Moloque está totalmente ligado com a conversão dos pais aos filhos. Quando o Senhor nos entrega um filho, e esse filho está diante de nós agora, a responsabilidade que temos pela esta geração que o Senhor nos permitiu ter, nós não podemos entregar esta geração a Moloque. Por isso um primeiro pacto espiritual é quebrado. E o Senhor fala de maldição em ele, irmãos, preste atenção. Deus está amaldiçoando a terra. O que deu em Deus? Se a gente a vida toda corre para a igreja para fazer a campanha de quebra de maldição, e Deus que está amaldiçoando a terra. Essa é a nossa geração. Corre para a igreja para fazer campanha de 21 dias para quebrar a maldição. E Deus está falando: fui eu que botei, como é que você vai quebrar? É porque a gente vai atrás de umas modas, a gente não entende nada que está escrito, não lê, nem estudar, não lê. Gênesis 3,17: eu amaldiçoei a terra, ponto final. Quem é que não entende isso? Então agora uma primeira maldição é liberada, e uma segunda maldição é a única vez novamente que Deus vai tocar no assunto e dizer: se não houver conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, eu ferirei a terra com maldição. E depois não adianta fazer campanha, porque sou eu que estou ferindo. Por quê? Porque agora um novo tempo está se estabelecendo, um novo pacto através de Cristo. E esse pacto agora entra a era do homem. Jesus está encarnando. Quando ele está encarnando agora, as coisas que eram espirituais demais, quando nós vimos Elias subir na carruagem, Enoque ser tomado, Deus está falando: ei, peraí, agora em vez das pessoas subirem, eu que vou descer para resolver as coisas aqui na terra. Por isso o único que subiu ao assunto aos céus foi Cristo, porque ele tinha que voltar de onde ele veio. Porque a Bíblia diz que ninguém, desceu senão, ninguém subiu senão aquele que desceu. Então agora nós vamos entender o seguinte, que Deus está dizendo: ninguém mais sobe, e agora quem desce sou eu. Para quê? Para arrumar a terra. E como é que ele vai começar a arrumar a terra? Conversão dos pais aos filhos, através da família, através da relação pai e filho. E eu quero entrar agora em algo muito sério com você. É impossível restaurar a paternidade na terra sem tocar o meu filho. Por isso que não adianta eu vir para a igreja. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se um dia meu filho falar assim: pai, eu não quero mais saber de Jesus nem da igreja,
No mesmo dia, irmãos, eu vou embora da igreja e vou cuidar da minha casa. No mesmo dia, na mesma hora que ele me falar. Por quê? Porque alguma coisa no percurso está errada. Então, escute, é impossível eu restaurar a paternidade, é impossível eu fazer com que Deus não fira a terra de novo com maldição. Por quê? Porque agora não é restaurar esta paternidade. Olha para cá. Porque o meu Senhor, quando Ele veio, o que Ele fez? Ele restaurou a conexão com o Pai. Só que agora o Pai está dizendo, então ninguém mais sobe. Agora precisamos o que? Descer para tocar a terra. Por isso o Espírito Santo veio sobre a terra, para colocar as coisas em ordem. E agora onde está o Espírito Santo? Dentro de mim e de você. Para quê? Para mim ficar só rabacandarabacai? Não. Para mim tomar uma posição diante de Deus. Para mim ser um altar vivo em casa. O culto começa quando a mulher começa lá em casa. Anda comigo, você vai ver se eu deixo elas quietas. Você está entendendo que é conversão dos pais aos filhos? Não chegamos nem no Moloque direito ainda. Vamos lá, senão ele sai daqui meia-noite. Eu não tenho problema. Chega em Uberlândia 3, mas não tem problema. Aleluia. Escuta. Então o Espírito veio, porque agora ninguém mais sobe, só o Cristo subiu, o Espírito desceu para tocar a terra, para botar as coisas em ordem, conforme o Pai queria. Porque o Pai estabeleceu antes do Cristo vir, dizendo, olha só, eu vou relembrar algo para vocês. Então Jesus veio abrindo o caminho, restaurando a aliança com o Pai que Adão havia quebrado. Só que Jesus já veio restaurando a paternidade espiritual, a paternidade divina. Ele já veio restaurando a aliança com o Pai. Então se eu olhar para a terra agora, a terra tem uma conexão com o Pai. Por quê? Porque quando Ele morre, Ele nos abre um novo e vivo caminho, e nós temos acesso ao Pai. E por esse mesmo acesso, o Espírito veio sobre nós e habita dentro de nós. Então o que o Adão derrubou lá no Éden, o altar, o Senhor reconstruiu aqui. Por isso quando a Bíblia diz que a glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira, porque a glória de Jesus é maior do que de Adão. Aleluia! Ele é o segundo templo, Ele é o segundo templo. Pode deixar aqui, queridinho. Pode deixar. Obrigado. Toma aqui, toma esse aqui. Se ficar gelado, pega minha garganta. Obrigado, tá? Queridos, então Ele é o segundo templo. Ele é o tabernáculo entre nós. Ele é o tabernáculo vivo. Ele é o segundo templo. Então a glória da segunda casa, quem é Cristo, vai ser maior do que a glória de Adão. Aleluia. E aí eu começo a entender o seguinte. Então agora o Espírito veio, desceu para habitar em nós e arrumar a casa. E agora a gente começa a entender o seguinte: o que Ele veio arrumar? A nossa vida. E de fato agora a paternidade que existe entre nós e nossos filhos. E isso é muito sério, irmão. Escute o que eu vou falar para você. Eu só tenho como restaurar a paternidade sobre a terra quando eu entendo que Jesus fez esse caminho para restaurar as coisas aqui. E agora eu começo, irmãos, a tocar os meus filhos, o meu filho biológico em primeiro lugar. Então eu quero dizer uma coisa para você.
Pastor, então o que é, na verdade, o tabernáculo de Moloque? É justamente isso. O que você faz com os seus filhos, ou o que você deixa de fazer, vai determinar se o tabernáculo do testemunho ou o tabernáculo de Moisés está na sua casa ou o tabernáculo de Moloque. Por quê? Porque o meu filho, ele não é o que eu falo. Ah, pastor, eu já sei essa frase. Ele é o que eu faço. Também não. Ele é o que você é. Eu falo, ele copia 15%. Eu faço, ele copia mais 35%. Deu 50%. Mas aquilo que eu gero toca ele na essência. Por isso o Senhor falou para Abraão: eu multiplicarei quem você é, Abraão. Por isso ele disse: é tu uma bênção, porque eu preciso multiplicar a partir de você. O que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer, irmãos, que não adianta falar, e às vezes também não adianta mentir, tentando ser alguma coisa que não somos aqui dentro. Então as pessoas, como falei ontem no culto à noite, corre, pastor, aqui meu filho, pelo amor de Deus, ele não quer nada com a igreja. Então eu falo para ele: toma vergonha, porque você que não quer nada. Porque se seu filho não quer nada, irmãos, ele não está vendo nenhum altar dentro da sua casa. Ele não está vendo você queimar. Sabe o que ele está vendo? Um apóstata. E aí não adianta jogar ele para a escola bíblica, não adianta jogar ele aqui na igreja, não adianta falar: querido, ensina um pouquinho do teclado para meu filho, pelo amor de Deus, para ver se ele fica grudado aqui na igreja. Não adianta, irmão. Sabe por quê? Porque não tem fogo aqui dentro. A chama não está no pai. A chama não está no sacerdócio do lar. Restaurar pais e filhos para a entrada em um novo pacto Deus está falando: não entregue os seus filhos a Moloque. Não levante o tabernáculo de Moloque e substitua. Por quê? Vocês tiveram o tabernáculo do testemunho no meio de vós, mas erigiram o tabernáculo de Moloque. Eu acho que você não está entendendo muita coisa. Eu vou falar melhor então. Que desgraça de Moloque é essa que está escrito ali, pastor? Que raio de diabo é isso? Eu vou dizer agora então, vamos lá. Quando lá na política você diz assim: ó, eu sou contra a ideologia de gênero, pega aquele político, destitui ele. Aí você levanta uma campanha para tirar ele na próxima eleição, mas dentro da sua casa tem pornografia. Toma vergonha na cara, porque dentro da sua casa você está erigindo o tabernáculo de Moloque. Sabe quem seu filho vai ser um adúltero amanhã? Pastor, não estou profetizando. É o ciclo das maldições que perseguem. Você está entendendo como a gente às vezes é hipócrita? Desculpa. Você quer saber o que é o tabernáculo de Moloque? Tabernáculo fala de um templo. A maioria de nós crentes estamos com o tabernáculo de Moloque dentro de casa, ofertando os nossos filhos à próxima geração. Aqueles recém-nascidos, significa aqueles que estão nascendo em Deus, estão sendo entregues ao ventre de Moloque. Estão sendo entregues para onde? Para que não a gente seja um ventre profético, mas para que a gente coloque no ventre de Moloque, e vão dar resultado segundo Moloque. Por isso que lá em casa eu sou radical. E não é dizer só: meu filho, não vê esse desenho aí que tem um demônio nesse desenho. Não é isso. Não é só proibir ele, porque se eu não sou um altar e não estiver queimando, a paternidade, pais e filhos, só pode ser restaurada quando isso começa em mim. E às vezes a gente reclama porque a gente é pai e diz assim: ó, eu sou pai e parece que eu estou convertendo o meu coração é meu filho. Eu vou domingo jogar uma bola com ele, eu levo ele para tomar uma casquinha, eu saio para conversar com ele. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você faz isso tudo, mas não tem um altar aqui dentro, você está fazendo tudo em vão. Posso dizer?
Escuta, o primeiro Adão, que foi o primeiro tabernáculo erigido, que foi o primeiro templo, a glória da primeira casa, sabe o que ele fez? Ele pecou num lugar de perfeição dentro do Éden, sim ou não? Qual foi a consequência sobre os filhos? Adão vai ser expulso, vai gerar os filhos fora do jardim, e a princípio ele vai ter 2 filhos, Caim e Abel. O primeiro Caim foi maldito sobre a terra, e o Abel foi morto. Você está entendendo o que é restaurar pais e filhos? Por quê? Porque se não tiver essa relação horizontal, a vertical o céu não vem. Sabe quando o teu filho vai amar a Deus? Quando você amar de todo o seu coração. Eu me lembrei aqui agora, o dia que eu estava aqui naquela outra conferência que fizemos. E eu estava pregando. E a minha filha estava naquele canto. E ela correu, não sei se vocês lembram, ela veio aqui. E ela estava chorando, se tremendo toda. E ela falou: pai, eu estou te vendo em chamas, queimando. Eu vejo fogo em você, você todo queimando. E ela caiu aqui no meu pé. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Não adianta mentir para Deus, nem mentir para sua esposa, nem mentir para os seus filhos. Não adianta. Porque ainda que você venha mentir para eles, a essência daquilo que você é vai ser transferido para eles. Uma coisa que eu sempre digo lá na nossa igreja é o que a Bíblia diz: pelo fruto se conhecereis a árvore. Quem é o fruto? Seu filho. Quem é a árvore? Você. Então olha para o fruto, se estiver podre é porque o pai está podre. E eu fiquei feliz, pastor, quando eu cheguei aqui e vi essas crianças cantando. Eu até falei para o líder de casais, para o Lima. Eu falei: Lima, olha aquelas crianças adorando, cantando, gritando aqui na frente. E aí dos pais se não tomarem jeito, hein? Você está entendendo? O que queremos transmitir nesse tempo de paternidade, falar sobre pais aos filhos. Você está entendendo que Adão tinha uma paternidade espiritual, divina. Ele lidava com o seu Deus, e ali ele quebrou. Depois Jesus veio e restaurou, mas instaurando sobre a terra uma aliança agora de pai e filho, senão a terra seria ferida com maldição. Por quê? Porque quando eu me relaciono com o meu filho, quando eu gero no meu filho, eu estou restaurando, irmãos, a paternidade. E a maldição não vem, muito pelo contrário, a bênção de Deus se instaura sobre a terra e sobre a igreja. E eu preciso entender isso. Pastor, mas será se a maldição ela é transferida? Sim. Se você pegar Ezequiel capítulo 18, vai dizer que o filho ele não pode levar o pecado do pai. Escuta, ele não leva o pecado do pai. Teologicamente o pecado é seu, ele é pessoal. Ele não pode ser imputado sobre outro. Porém, o meu filho não leva o meu pecado, mas ele carrega a influência do meu pecado. E é isso que nós precisamos entender. Então é muito bom, irmãos, a gente ver querubim, anjo voando, mas o melhor é a gente ver o nosso filho voando. Ontem eu tive um momento muito profético com o meu filho. Eu tinha acabado de comprar uma baqueta para ele, novinha, da bateria. E quem conhece ele sabe que ele gosta de marretar a bateria. E ele me veio ontem meio preocupado. Eu acabei o culto e nós estávamos naquele momento. E ele me traz aquela baqueta. Ele fala: pai, quebrou. Novinha, irmãos, a baqueta. Nunca tinha usado. Na hora que eu falar: meu Deus, mas você tem que... Eu fiquei igual o Zacarias. Deus falou: entenda o manto. A profecia pairou. E eu comecei a liberar algo para ele. Eu falei: Natan,
a força que você tem dos tambores, o barulho que ecoa, Deus está dizendo que esse não será o seu futuro, porque isso será como a sua voz, como uma trombeta. A sua voz profética vai ecoar. E Deus falou para mim: filho, fala para ele pegar essa baqueta, guardar por toda a vida dele. E ele chegou em casa ontem com aquela baqueta quebrada, e ele escreveu dia 21/1/2021. Ele falou: pai, está aqui a data, ó. Eu entendi a palavra que o Senhor me disse. Eu falei: é desse jeito, filho, guarda. Falei para ele: não sei até quando o papai vai viver, mas enquanto você perdurar sobre essa terra, a sua voz será como um trovão, a sua profecia vai ecoar sobre as nações. Porque a bateria não é o teu futuro, porque o Senhor estava dizendo que aonde você se assenta e o barulho que faz, esse barulho está dentro de você. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Escuta, pastor, mas eu sou eu, o meu pecado é pessoal, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero. Não. Um dia que você colocou o filho no mundo, você não mais faz o que você quer. Deus te emprestou um filho para que você cuide e não entregue a Moloque. Porque escute, Natan é meu filho. Se eu tiver um apartamento e eu morrer, o Natan vai herdar o que? O meu apartamento, que é meu. O seu filho herda aquilo que é seu, não por merecimento, mas por ser filho. Você está entendendo isso? O seu filho herda não por merecimento, por ele merecer. Ele herda porque ele é filho. Então quando você peca, ele não herda o seu pecado, mas ele carrega a influência daquilo que foi feito ou praticado por nós. E aí nós vamos entender, querido, que entregar os filhos ao tabernáculo de Moloque é levantar esse tabernáculo em casa. E quantas coisas hoje nós temos dentro das nossas casas, quantas práticas nós fazemos que está ligado ao tabernáculo de Moloque. Quando nós vemos a vida de Samuel, Samuel foi chamado pelo Senhor, e diz a Bíblia que ele dormia dentro do templo ao lado da Arca da Aliança. Só que os nossos filhos hoje, eles têm tudo que não presta, menos os ensinamentos. Não oramos com eles, não chamamos eles à responsabilidade daquilo que nós estamos gerando. Irmão, se você vê tudo que prego e tudo que gero e tudo que eu vivo, os meus filhos sabem. A minha filha sabe tudo que eu vou pregar aqui hoje, porque ele sai de casa, eu falo: filha, Deus está liberando algo assim, ó. Ele fala: fala, pai, fala. E eu falo: Deus está fazendo, Deus está falando assim, filha. Por quê? Porque eu participo daquilo que eu sou para eles, daquilo que eu vivo. Agora escute, Davi era rei, se assentou no trono, foi chamado o maior rei. Mas quando ele adulterou com Betseba, no secreto, no escondido, ele provocou no seu filho Absalão se deitar com as mulheres dele à luz, à clara, para todo mundo ver. Então não adianta você dizer: eu vou adulterar ali um pouquinho, ninguém vai ver, nem minha mulher, nem meus filhos. Ou a minha mulher é isso, ou a minha mulher é aquilo, e eu vou ali um pouquinho e vou adulterar.
Mas eu amo os meus filhos, então eu adultero de noite, mas amanhã quando eu acordar sábado eu vou dar uma voltinha no shopping com meus filhos. Isso não funciona, isso não existe. Por quê? Porque os filhos são produto daquilo em primeiro lugar que nós somos. Você pode falar uma coisa, ou você pode ter um comportamento que não diz respeito com aquilo que você é, mas os seus filhos serão aquilo que você é, e não o comportamento que você está mostrando ser. Alguém pode dizer amém? Amém. Parece que ninguém está gostando. Labaiastúria, caras. É difícil quando a gente fala dessa relação, né? É difícil, mas é relação de pai e filho. Pastor, mas eu pensei que você ia falar do aqui, ó, do Deus, do querubim que vem voando. Ei, isso aí já tem demais. Quando o Espírito desceu, ele veio para arrumar a casa. É esta casa aqui, a nossa casa, o nosso lar, pai e filho. Escute o que eu vou dizer para você. Deixa eu só te mostrar um dado estatístico. Olha aqui. Olha o que acontece com os filhos que vivem sem a paternidade. Pesquisa da Universidade de Coimbra. 71% das grávidas adolescentes, elas vêm de lares sem pai. 63% de suicídios são de lares sem pai. 85% de desordens comportamentais são de lares sem pai. 85% dos estupradores que a gente quer matá-lo são de lares sem pai. 71% de abandono na escola, no ensino médio, vem de lares sem pai. 85% dos jovens que estão nas cadeias, presos, são de lares sem pai. Isso é uma pesquisa. Se você pegar o tráfico, presídio, prostituição, suicídio, meninos de rua, uma geração problemática socialmente falando e psicologicamente falando, está relacionada a uma geração sem pai. Então agora um filho não tem pai, pega ele, bota no psicólogo para ver se o psicólogo dá jeito. Não é o psicólogo que dá jeito, é o pai. Mas o seu pai, eu estou presente aqui, eu dou um presentinho para ele, eu faço isso, faço aquilo. Aí deixa eu dizer uma coisa para você. O maior presente que você dá para o seu filho é o fogo queimar dentro de você. O seu filho olhar para você e ver você uma tocha. Esse é o melhor presente. Por quê? Porque você vai transmitir isso para ele. Então nós precisamos entender, irmãos, que a orfandade, ela causa surdez. Quando a gente pega crianças que são órfãos, aquelas crianças, elas serão surdas para a correção. Elas têm um espírito independente, vão crescendo desse jeito. Quando Deus falar, sabe o que vai acontecer? Sabe por que Samuel não conseguiu ouvir naquela hora que Deus chamou? Deus teve que chamar várias vezes. Não era só porque ele era pequeno, mas porque a Bíblia diz que eram raras visões naquele tempo, e as revelações. Havia um desajuste sacerdotal naquele tempo. Quando Deus chega para falar, parece que só tem surdo naquele tempo. E agora ele vai até Eli, e aí ele passa a ouvir. Agora eu acho que é Deus. E aí Deus começa a trabalhar na vida de Samuel. Se torna profeta, se torna juiz de Israel. Então a gente precisa entender que a orfandade traz surdez. Então a partir de hoje, você quer ver uma igreja avivada, fogo, anjo voando, bote os seus filhos para voar a partir de hoje. Essa é uma geração de pais e filhos. Não tem nada mais gratificante no meu ministério de olhar os meus 2 filhos voarem. Eu não sei quem voa mais lá em casa. Por quê, irmãos? Porque eu não estou brincando, não estou mentindo, não estou fingindo que eu sou pastor, eu sou alguma coisa. Eu queimo todo dia e toda hora. Eu sou radical contra o pecado. Não é pecadinho, não é só um pouquinho, se pode ou se não pode. Hoje a internet está cheia de pode e de não pode. Isso vai doutrinando nossos jovens, isso vai doutrinando nossas crianças.
E agora pode beber uma pinga, aí você vai lá na internet, o evangelho pode beber. Aí tem várias pessoas falando dentro da internet, e isso vai doutrinando nossos filhos. Porque está cheio de atribulado para fazer um videozinho desse. Mas o que deve determinar o seu filho não é o videozinho que vai instruir ele. O que deve determinar o seu filho é você e aquilo que você gera dentro de você. Eu quero ir para o final com você, falando que existem espíritos de perseguição. Quando eu peco aqui como pai, o meu filho, ele não vai herdar o meu pecado. O meu pecado não pode ser imputado sobre ele, mas ele vai carregar uma influência. Êxodo capítulo 20, nós conhecemos, diz que ele visita a maldade dos pais sobre os filhos, de terceira até quarta geração, daqueles que me aborrecem. O que é isso que Deus visita? A iniquidade. O que é iniquidade? É mais do que pecado. Porque o pecado é eu fazer alguma coisa que naquele momento eu pequei, eu errei contra Deus. Só que a iniquidade é eu me afastar do padrão moral de Deus. Então, se agora eu briguei com a minha esposa, eu falei coisas que não devia, eu pequei, eu errei, e eu corro para o Senhor e falo: Senhor, me perdoa, eu fiz errado. Mas eu não me afastei do padrão moral. Então, o padrão moral é quando eu decido ser um iníquo, é quando eu decido ser um adúltero. Eu decidi, eu quero esta vida. E o Senhor está falando que Ele visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, de terceira até quarta geração, daqueles que me aborrecem. Então o que é isso que cai dos pais sobre os filhos? Pastor, então está em contrariedade com Ezequiel 18. Ezequiel está 18 que o filho não leva o pecado do pai. Justamente, o pecado pessoal não pode ser imputado sobre o filho. Mas o que Êxodo está dizendo é que a influência daquilo que eu faço e daquilo que eu sou cairá sobre as minhas gerações. Alô, tem alguém comigo? Faz o seguinte: se você for estudar gerações, isso no curso teológico a gente estuda muito sobre isso. Quando você vai estudar sobre gerações, você pega lá, por exemplo, veja quem foi a geração de Caim. Porque Caim era ruim, Caim era, sabe, de duplo ânimo. Caim resistia a Deus. Teve uma geração perversa. Só que a Bíblia diz que ele matou quem? Abel. E de Abel nasceu Sete. E de Sete nasceu Enos. E a Bíblia vai dizer que em Enos começou-se a glorificar-se ao Senhor novamente. Sabe por quê? Porque essa era a essência de Abel. Mas agora olha a geração de Caim. Você está entendendo que não tem para onde correr? Você que está bem quietinho, porque está dizendo: meu Deus, quando acaba esse culto? Não tem para onde a gente correr. Aquilo que eu sou, as minhas práticas, as minhas vivências, elas vão cair sobre a minha geração. Eu estou sendo, irmãos, bem duro para que você entenda. Você imagina um pai que tem uma filha prostituta. Ele gosta, ele ama disso? Ele deve chorar, ele deve amargar isso. Mas às vezes isso só foi fruto de um adultério. Você está entendendo? Escute. Porque que Malaquias, antes da entrada de Cristo, do pacto de uma nova aliança, o Senhor veio falando sobre pais e filhos se convertam uns aos outros. Para quê? Para que eu não venha e fira a terra novamente com maldição. Então agora o Espírito vem, porque Jesus abriu esse novo e vivo caminho. Ele veio por este caminho que nós temos acesso ao Pai. É o mesmo caminho que Ele veio, porque o Evangelho de João diz que foi Ele, foi Cristo quem abriu o caminho para que o Espírito viesse. Mas para quê? Para arrumar a casa. Qual é a casa? Somos nós. Por quê? Porque Jesus veio na sua primeira vinda, mas voltará no seu segundo advento. E quando Ele voltar, Ele não quer encontrar uma terra aonde nós não estamos gerando, irmãos.
a verdadeira paternidade. Por que eu preciso exercer paternidade sobre a minha geração? Porque a minha geração precisa conhecer a Deus, o Deus de Israel. Eu quero ir para o final agora dizendo para você: 44, o tabernáculo do testemunho estava entre vocês lá no deserto. Sabe o que Deus está dizendo? Eu permiti que o tabernáculo do testemunho, ou o tabernáculo de Moisés, estivesse no meio de vós. Sabe o que Deus estava dizendo? O meu filho tabernaculou, ele veio, habitou entre vocês. Eu mandei o Espírito que habita dentro de você. Sabe o que ele está querendo dizer? Foi o que Estevão falou para eles: vocês não tinham desculpa de oferecer a Moloque, porque o tabernáculo do testemunho estava lá. Sabe o que Deus está dizendo para esse tempo, para a geração pós-Malaquias, a entrada de Cristo, um novo pacto? Vocês não têm desculpa, porque o tabernáculo está dentro de você. Você é morada dele. Posso dizer? Sabe aonde somos punidos severamente? Quando somos o tabernáculo e oferecemos os nossos filhos ao tabernáculo de Moloque. Nós estamos em um tempo, em uma geração, querido. Você pega às vezes uma menininha dentro da igreja, 2 anos de idade, ela está com uma mini saia. Você fala: quem foi que botou essa desgraça nessa menina? A mãe. Por quê? Porque ela é bonitinha assim. Espírito de prostituição, de pombagira, entregando a filha a Moloque. Você está mais ou menos entendendo onde Deus quer nos levar? Ou eu vou ter que ficar exemplificando tantas coisas aqui para que a gente entenda? Eu acho que já deu para entender um pouquinho. E você continuar no mesmo raciocínio, na revelação daquilo que Deus nos trouxe, o tabernáculo de Moloque. Não substitua a arca que está dentro da sua casa. Não substitua o espírito que está em você pelo tabernáculo de Moloque para os seus filhos. Irmãos, imagine agora aquela cabeça de boi, aquele corpo de homem, porque aquela praga daqueles deuses antigamente era assim, como Dagon também era, metade peixe, metade homem. E agora você pega Moloque, está lá, e havia um vão, uma barriga para dentro do ventre de Moloque. Aquela criança era colocada dentro daquele buraco lá, e o fogo se acendia, e aquela criança começava a queimar lá dentro. Ninguém diz misericórdia. Diz, irmão, misericórdia, para me ajudar. Para me ajudar isso. Misericórdia. Sente comigo, senão você não recebe a palavra. Tem que sentir. Isso. E aí está agora. E aquela criança queimando lá dentro. Deus em Levítico ainda tem que chegar para ele falar assim: ó, vocês não podem fazer isso não. Se Deus estava falando, porque eles estavam fazendo. Quando aquele cego que o Senhor foi curar, perguntaram ao Senhor: quem foi que pecou? Escute. Quem foi que pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? A pergunta de Jesus foi: nem ele, nem seus pais, mas ele nasceu assim para se manifestar a glória de Deus. Escute, isso não é uma regra. Por quê? Porque em uma condição o Senhor falou sobre um milagre, mas ainda que não foi culpa dos pais, o Senhor deixou um parênteses para a gente aberto, dizendo o seguinte: então, o que os pais fazem pode afetar os filhos. Porque senão não vinha a pergunta. Quem está comigo aqui? Quem foi que pecou, os pais ou ele? Se perguntou se os pais haviam pecado, é porque o pecado do pai influencia na vida do filho. Sim ou não? Sim. Agora, para mim terminar, vamos terminar lá o tabernáculo de Moloque. Quando a gente olha a cabeça de boi
Isso também foi uma maldição geracional. Escute, as maldições geracionais vêm. Pastor, como eu quebro a maldição? Irmãos, não adianta vir para a campanha. A igreja é cega. A igreja vem para cá 21 dias de campanha para ver se quebra a maldição na vida do meu filho. Irmãos, nenhuma maldição é quebrada com oração, nem com jejum, nem com monte, nem com nada. A maldição ela só é quebrada com a volta ao princípio. Porque quando eu quebro o princípio, eu violo a lei de Deus, a maldição se instaura. Então não adianta nem orar, adianta se posicionar. Para quebrar a maldição, precisa voltar ao princípio. Essa maldição ela vem perdurando. Só para a gente entender e terminar agora. Vou até fechar aqui. Eu queria até meia-noite, mas não posso. Escuta. Quando os adoradores de Moloque, que foram os edomitas, os descendentes de Esaú, que era filho de Isaac, eles estabeleceram essa adoração a Moloque. Está lá em Levítico. Essa adoração a Moloque, ela foi perdurando. A questão do bezerro, ela foi perdurando de gerações. Porque o que eu faço hoje, isso vai perdurar durante gerações. Escute, existem coisas que estão intrínsecas, que estão dentro da relação pai e filho, da relação avô e neto, porque isso vai passando de gerações. Observe, só para a gente fazer uma correlação e terminar. Desde os tempos do filho de Isaac, que foi Esaú, que eram os adoradores de Moloque, isso foi se perdurando durante muito tempo em Israel, nos patriarcas. Quando chega lá a geração que Deus ia levantar o tabernáculo de Moisés ali em Arão. Lembra quando Moisés subiu, Moisés estava demorando lá em cima no monte, e aí o povo estava lá embaixo reclamando, e eles chegaram a Arão, que era o sumo sacerdote, e pediu o que? Nos dá, nos entrega um Deus, nos faz alguma coisa para que possamos. Estamos aqui esperando Moisés, ele está demorando. Irmãos, o sumo sacerdote Arão foi quem pegou os pingentes e teve a ideia de fazer. Não foi o povo, foi Arão, foi o líder. Porque isso já vinha perdurado onde? Dos patriarcas de Esaú, da era dos patriarcas. De Esaú isso veio perdurando. Chegou em Moisés, chegou em Arão. Por quê? Porque lá no Egito também tinha um Deus chamado Ápice, que era um boi terrível, grande, gigante. E agora os filhos de Israel, Arão também vai fazer o que? O bezerro de ouro no deserto. Pastor, qual é a diferença? Nenhuma. Porque se eu pego meu filho e introduzo no ventre de Moloque, e ali eu queimo, eu estou entregando a Moloque. Mas se eu pego um bezerro de ouro e falo para o meu filho, olha aqui, ó, o pai está o que? Adorando o bezerro. É a mesma coisa. Quem está comigo? Não tem diferença. É a mesma coisa. Por quê? Porque eu estou me prostrando. E a porta agora na minha vida está aberta para que essa maldição pegue meu filho. Então meu filho também será um adorador de bezerro. Vou terminar. Isso foi tão grande que aconteceu o seguinte. Desse tempo que eles estavam adorando o bezerro de ouro, que quando Moisés chegou lá e falou: meu Deus, está acontecendo tamborim, aquele negócio todo, e tem festa no arraial. Quando chega lá, estão se prostrando diante do bezerro. Moisés vai, joga as tábuas da lei no chão, quebra a tábua da lei, e aquela história toda. Por quê? Porque Israel agora estava diante de um bezerro. Então, irmão, se você adora
Ou se você coloca o seu filho dentro de um bezerro para morrer, ou se você põe o seu filho, abre a porta para que ele adore um bezerro, é a mesma coisa. Nós estamos servindo o tabernáculo de Moloque. E para que o Senhor venha, nós precisamos restaurar pais e filhos desse jeito. Depois desse tempo do bezerro de ouro no deserto, vai passar muito tempo. Vem a geração lá de Davi, a dinastia de Davi. Quando chega em Salomão, o reino se divide. O reino se divide. Quando o reino se divide, a Bíblia vai dizer que de uma geração começou a governar Jeroboão. Em 922 a.C., Jeroboão foi que começou a governar dentro de uma dinastia. E ali, irmãos, você vai observar que por todo o tempo daquela dinastia de reis que houve em Israel, eles permaneceram também com o touro ápice adorando. Por quê? Porque Jeroboão, desde Dan até Betel, estabeleceu 2 altares dentro da jurisdição de Israel, colocando bezerros para serem adorados. Então havia, irmãos, um tabernáculo ao touro ápice. E eles adoravam desde Dan até Betel, em 2 capitais dentro de Israel, havia adoração ao touro. Então você vê que desde lá o tempo de Esaú, do patriarca, depois na geração de Moisés, Arão, agora a gente chega nesse tempo dos reis de Israel, e ainda tem bezerro, ainda tem touro. Por quê, irmãos? Porque essa maldição, isso vai perdurando de gerações. E eu termino dizendo, escute, a Bíblia diz que ele deveria converter o coração dos pais e dos filhos aos pais. A Bíblia está dizendo que João Batista, ele vinha na mesma unção de Elias. Quem foi que Elias confrontou no seu tempo? Jezabel. Agora escute, veja bem o seguinte, olha aqui, conecta uma coisa com a outra agora, olha que coisa poderosa. A Bíblia está dizendo, leia comigo em 2 Reis, para a gente fechar. 2 Reis, capítulo 10, 31. 2 Reis 10, 31 diz assim: Mas Jeú não teve o cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Ei, olha que coisa poderosa. Quem viria na unção de Elias? João Batista, convertendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Nós estamos falando de tempos, o tempo em que Elias confronta Jezabel, o reinado de Acabe. Agora, quem foi o rei? Porque teria que ser rei. Elias não podia matar Acabe. Elias era profeta. Então os profetas ungiam os reis para que um rei confrontasse ao outro. Por que João Batista morreu? Porque errou, confrontou o rei. Olha aí. Foi, você está, Felipe? Você está com a esposa do seu irmão Felipe? Cabeça dele, ó. O profeta não foi chamado para isso. O profeta pode confrontar um rei quando o rei entra na sua recâmara, mas não vai lá no rei confrontá-lo quando ele não quer. Você confronta quando ele vem. Não foi assim que Natan fez com Davi? Mas o que aconteceu? Davi veio ao encontro, Natan foi e confrontou o cara. Você está errado aqui. Mas não perca, olha só. Jeú é o homem que vai ser ungido por um dos filhos dos profetas e vai destronar a casa de Jezabel e Acabe. Jeú seria o rei levantado para agora derrubar essa prostituição que estava dentro de Israel. E isso significa, havia adoração aos falsos deuses. A prostituição estava onde? Pegando gerações, filhos e etc.
Só que a Bíblia vai dizer, preste bem atenção, a geração de Jeú, de reis, o primeiro lá em cima, depois que as tribos foram divididas, foi Jeroboão. A Bíblia está dizendo que aqui, Jeú não se apartou dos pecados de quem? De Jeroboão. Qual era o pecado de Jeroboão? Adorar o boi ápice. O boi está aqui. Escuta. Se o boi está aqui, o que vai acontecer? Jeú foi confrontar Jezabel, derruba Jezabel, destrona Jezabel e Acabe, faz com que ali chova fogo do céu, aquele negócio todo. E agora o reinado de Jezabel e Acabe estão caindo pela mão de Deus através de Elias. Só que, na verdade, quem foi que matou a Jezabel? Jeú. Foi Jeú quem derrubou. Foi Jeú quem executou. Foi Jeú que deu o ponto final. Só que escuta, a Bíblia vai dizer que ainda que ele tivesse vencido a Jezabel, a Bíblia diz no 31, mas Jeú não teve o cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor. Sabe o que significa isso aqui? A rebelião que ninguém vê está aqui dentro. Posso dizer para você? Sabe, sem medo de errar, sabe o que tinha no coração de Jeú? O bezerro ápice estava ainda. Porque qual era o pecado do pai, Jeroboão, do primeiro rei lá? Adorar os bezerros, instituir a idolatria pelo bezerro ou pelo touro ápice. O que estava no coração, se ele o que? Não se apartou dos pecados que Jeroboão levou Israel a pecar. Então o que estava no coração de Jeú? O boi. A figura de Moloque estava no coração de Jeú. Posso dizer? Elias é do mesmo tempo aqui, de Jezabel, de Jeú. Elias foi aquele que confrontou este engano. Por isso que João Batista teria que vir na mesma unção de Elias. Porque Jeú não pôde dar continuidade, porque dentro do seu coração ele não tinha se apartado de todo o seu coração da idolatria e da adoração ao touro ápice. Por isso que a Bíblia vai dizer que agora João Batista ele precisa vir na unção de Elias, porque Elias foi aquele que confrontou quem? Aqueles que também adoravam bezerro, aqueles que adoravam a Moloque, aqueles que adoravam a figura de Moloque. Por isso a unção de Elias vem para destruir o tabernáculo de Moloque. Destruindo o tabernáculo de Moloque, nós temos filhos de avivamento que vão tocar a terra até que Jesus volte. Fica de pé comigo. Pai, me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Que as bênçãos se derramem até 1000 gerações da família e os filhos e
os filhos dos teus filhos, que as bênçãos se derramem até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que as bênçãos se derramem até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro. Sim, Senhor. Pega a nossa geração, Senhor, e não permita que o espírito de Moloque, assim como foi no tempo de Jesus, a perseguição dos primogênitos, para que Jesus morresse, para que a geração dos filhos morresse. Esse era o espírito de Moloque no tempo de Jesus. Não deixe, Pai, que nos alcance. Não deixe que pegue os nossos lares. Pai, que a gente, como pais desse tempo, venhamos renunciar, venhamos dizer não ao pecado, venhamos, Pai, renunciar àquilo que não é teu. Que a nossa casa seja um lugar de santidade. Essa é a conversão dos pais aos filhos. Os nossos filhos voarão como águia. Os nossos filhos serão profetas nesse tempo. Deus vai levantar uma geração que queima, até que o Senhor venha. Uma geração poderosa na terra se levantará. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Escuta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sou pentecostal. Amo o poder de Deus, amo a unção do Espírito Santo. E nós podemos estar de cabeça para baixo aqui hoje. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Existe um batismo de consciência sobre a igreja nesses dias. Porque não adianta eu queimar aqui, eu matar os meus filhos no tabernáculo de Moloque. Como você os ensina, como você os trata. Às vezes a gente está vendo no mercado um pai ou uma mãe. A mãe vira, ô moleque! Sabe o que é a palavra moleque? É Moloque no grego. Primeiro é a forma como trata. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cuide do seu filho. Não é ser super protetor, mas o espírito de Moloque perdura até os dias de hoje. Ele estava no dia de Jesus. Quando Jesus ia nascer, veio a morte dos primogênitos. Os pais tiveram que correr para o Egito. Nos tempos de Moisés, as parteiras, Puá e Cifrá, tiveram que ajudar o parto. Isso significa que iriam matar Moisés. Isso é o espírito de Moloque. Matar uma geração que está por vir. A geração de pais que tocam os filhos é a geração que vai proteger no ventre profético e não no ventre de Moloque.
Então não adianta, irmãos, a gente virar de cabeça para baixo aqui e matar os nossos filhos. Mães, traga para perto, cuide. Eu entendi algo no Senhor sobre o meu ofício muito forte. Eu entendi o porquê na minha infância eu era daquele jeito. Quem me olha hoje diz: cara, o pastor Bruno é um cara para frente. Sim, mas eu sempre fui um menino muito para trás em um certo tempo. Eu sempre tive medo de muitas coisas. Não é medo de bicho papão, mas é medo de eu falar assim: cara, se eu for para lá, não avisar meu pai, pode acontecer alguma coisa. Eu ficava cheio de medo. Eu falava: não, eu tenho que ir lá em casa. Eu voltava. Aí os meninos falavam: não, vamos embora. Mas que pai, o quê? Aquele negócio. Eu começava a ficar com medo. Mas o nome disso não era medo, sabe o que era? Sensibilidade. Eu era menininho, a sensibilidade me aguçava. Hoje eu olho para o Natan, ele é a mesma coisa. E se eu chegar para o Natan e dizer: ei cara, vira macho, vambora, eu estou destruindo a sensibilidade. Se a mãe chegar e falar: ô menino, vira homem, cara. Aí você fala para a esposa: calma, não, eu estou criando um filho homem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Seu filho não vai ser gay se você for um homem de Deus. Se você for uma mulher de Deus, seu filho nunca vai ser um gay. Não precisa ser grosso, não precisa ser estúpido. Por isso eu olho para o Natan, e eu sei quando ele vem meio meigo, eu falo: esse cara é mais macho do que todos. Mas a sensibilidade profética está nele. Quem está me entendendo o que Deus está falando? Conversão dos pais aos filhos. Eu poderia ter falado de paternidade espiritual. Não. Mas o meu negócio está nessa geração. Os meus olhos estão nisso. Não mate essa geração. De dentro pra não entregue a Moloque. Queimar em mim. Escute. Eu quero terminar dizendo que você precisa olhar para os seus filhos com a mesma atenção que você às vezes olha para o seu trabalho com medo de perder, com o dinheiro que você tem que ganhar. Não abandone essa geração. Outro dia eu falei lá na igreja: sabe como eu trato os meus filhos? Por que um homem, quando vai pegar um jogador de futebol, pega o filhinho, leva para o treino, dá o melhor alimento, dá suplemento vitamínico, faz isso, cuidado, se ele se machucar, corre para o médico com ele. Ei, o meu filho é mais do que um jogador de futebol. Ele não vale 500 mil reais nem 1 milhão. Ele vale os Jesus. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até nos consumir. Escuta. Por isso eu pego o Natan. Ainda que ele faça um futebolzinho, eu falei: cara, seu perna de pau, isso aqui não é seu futuro não, rapaz. Pai, eu gosto tanto do futebol. Claro, eu sei que você gosta, mas tem outra coisa mais forte dentro de você, rapaz. Então como você trata ele, pastor? Eu trato ele mais do que um jogador de futebol. Então você super protege? Não. Ele tem correção porque ele é um menino. Mas eu tenho o cuidado de não ferir a sua sensibilidade profética. Eu tenho o cuidado de não liberar uma palavra que fere, que machuca ele. Eu tenho o cuidado sim de alimentar a carne dele, porque ele é um profeta. Por que o jogador de futebol tem que ter vitamina no corpo e meu filho tem que não ter nada no corpo? Que ele perdure 100, 120 anos e profetize 120 anos na sua vida. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Pais e filhos. Pais e filhos. Pastor, ainda não tenho filho. Você vai ter. Pastor, sou um jovem. Um dia você vai casar e vai ter filho. Lembre-se disso. Não deixe que o santuário ou que o tabernáculo de Moloque entre na sua casa e na sua vida. Os pais que estão aqui, se estiver lá, destrua ele hoje.
É só isso que eu queria transmitir. Porque a geração de Elias, em que João Batista viria na sua unção, a geração de Elias foi que confrontou Jezabel. Jezabel, quem derrubou ela foi Jeú. Jeú só não deu continuidade naquele tempo, porque ainda havia os pecados que Jeroboão havia praticado. E os pecados que Jeroboão havia praticado estava ligado ao touro ápice, estava ligado à mesma configuração do espírito de Moloque. Isso significa, então a unção de Elias precisa vir. Para quê? Para derrubar o tabernáculo de Moloque e instaurar o tabernáculo do testemunho no meio da congregação, o tabernáculo do testemunho no meio das casas. Isso é o nosso trabalho, essa é a nossa missão. Amém? Vamos adorar o Senhor. Me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia.